galera, sejam bem-vindos a mais um episódio desse grande evento que se tornou também um podcast, o Amazon Tech Podcast, que está vindo aí para revolucionar, para transformar e trazer resultados a partir da nossa Amazônia, não só para Roraima, mas para toda essa região que já é muito rica e que pode ser muito melhor aproveitada em diversos aspectos. Hoje, para brilhantar aqui esse episódio, eu tenho ao meu lado um cara que entende bastante de inovação, que trabalha aqui na nossa região há um tempo já com isso. Vou deixar ele se apresentar, por favor. Luan Brasil. Aê! Valeu, Alisson. Prazer, galera, estar aqui com a gente, com o Alisson no Amazon Tech Podcast. Eu sou o Luan Brasil, analista de inovação do Sebrae aqui de Roraima. Vim a convite do Alisson aqui no Amazon Tech Podcast para trocar essa ideia aí com nossos convidados também, que estão vindo para Roraima também, né? Junto do Amazon Cast ali, ou do Amazon Tech. E a gente está aí para trocar essa ideia, fazer esse intercâmbio aí entre Amazônidas, para de fato a nossa conversa ser muito rica. Legal, Luan. Daqui a pouco a gente vai ter diversos personagens de diversos lugares do Brasil, em especial a Turma do Norte. Então, nesse episódio, a gente ultrapassa as nossas fronteiras e traz aqui duas feras que conhecem muito do que o Amazon Tech está trazendo de volta aqui para Roraima 24 anos depois. Eu vou apresentar uma delas e você apresenta o outro. Eu começo aqui com um cara que tem um currículo muito legal, eu gosto muito da história dele, uma satisfação para mim ter conhecido essa história, é uma história que inspira. E eu vou ler um pouco aqui das muitas coisas que ele faz, já fez. Ele é hoje simplesmente o presidente da AB Startups. É um mestre em ciência da computação, cientista de dados, matemático, membro da comunidade de startups Tucuju Valley, presidente da Amapatec, cientista de dados no MPAP e é fundador da startup Proesc. Aqui está proesc.com. Já vem logo, ele já colocou o site ali dentro da marca. Um cara que eu admiro, tive a grande oportunidade de conhecer lá no Amapá. Está aqui com a gente, Lindomar Góes Ferreira. Fala, meus amigos! Um prazer estar aqui com vocês, ao lado dessa figuraça aí que é o Rangel, que vai se apresentar daqui a pouco. Já estou dando spoiler, né? Mas prazer, o Alisson está aqui. Prazer também, Luan. E estou na expectativa de conhecer Roraima, ainda não conheço Roraima. Roraima que é onde começa aí o Brasil, e a gente está... Agora estou com o papel de presidente da B Startups, né? Então tenho essa jornada também de empreendedor, e ao mesmo tempo, na Amapá, a gente teve que decidir entre mudar para um grande centro, né, que muitas startups da Amazônia fazem isso, ou criar o nosso próprio ecossistema de inovação que permitisse a Proesc ficar na Amapá. A gente tomou essa decisão de criar o nosso próprio ecossistema, então a gente criou comunidade, Tucuju, criou associação para hoje a gente ter um ecossistema bem vibrante no Amapá. Muito legal. Quem é o próximo, Elon, que está com a gente? Agora ele vem para dizer que realmente Roraima não é Rondônia e Rondônia não é Roraima. Ele é analista de inovação do Sebrae Rondônia, onde coordena aí estratégias de inovação e também é membro do Conselho Curador da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Rondônia, a FAPERO, e é coordenador do Comitê de Inovação e Sustentabilidade do Fórum Permanente de Micro e Pequenas Empresas, lá de Rondônia. O trabalho dele inspira, desafia e impulsiona aqueles que querem construir o futuro. Muito prazer, se apresente melhor aí, Rangel Miranda. Grande Luan, grande Alisson. Gente, é um prazer estar com vocês aqui, em especial com essa fera, grande amigo de longa data que eu já acompanho, meu amigo Lindomar, né? Vulgo Lindomarket, né? Presidente hoje da B Startup. Vale ressaltar a primeira presidência da região norte do Brasil.
Então, olha só, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de poder compartilhar nesse primeiro podcast aqui da Amazontech, um evento que retoma essa agenda importante de Amazônia, tá? É importante destacar isso, porque nós somos singulares, né? Nós temos nossa história, nossa cultura, e tem uma fala muito legal do Lindomar, que é quando o rio sobe, né? Todos os barcos sobem junto. Então é isso aí. A gente está falando Legal. de unicidade, a gente está falando de norte, a gente está falando de Amazônia. Tamo junto. Legal demais. Vocês venham com mais gente aí, daqui a pouco a gente até sinaliza quem são, mas eu queria começar isso aqui falando que em Roraima, naturalmente, a nossa expectativa é grande. Já tem há muito tempo que, em especial a equipe da organização aqui, ela conta dia a dia. Hoje faltam quantos dias, Luan? Faltam 20 dias, exatamente 20 20 dias. dias. Então, há uma expectativa naturalmente muito grande da nossa parte. Queria que vocês falassem um pouco sobre a expectativa de vocês aí em Rondônia e no Amapá. Eu vou puxar aqui então. Eu estou diretamente à frente aqui, né, de toda a participação do nosso estado na Amazontech. Eu que já tive a oportunidade de participar lá atrás, em outras edições, né, desde a penúltima edição, que foi em Tocantins, inclusive, e a gente está aqui fazendo mobilização, principalmente das nossas indicações geográficas, de parceiros estratégicos do governo do estado também. Estendemos o convite ao nosso governador para que também se faça presente, porque a gente acredita que é um momento importante, né? É um ano de COP, é um ano em que o mundo está de olho na discussão sobre o clima, né? E isso sendo discutido aqui na Amazônia é um momento importante. Então a Amazontech ela chega nessa agenda muito singular para o norte do Brasil, e a expectativa nossa aqui é altíssima de poder reencontrar os amigos, de poder fazer novos negócios, né? Conectar oportunidades e discutir, né, estratégias que possam apoiar e fomentar ainda mais os empreendedores, principalmente do nosso bioma amazônico. Daqui do nosso lado do Amapá, eu acho que metade do Amapá vai para Roraima, porque todo empreendedor que eu converso diz, já estou lá no Amazontech, o pessoal do Sebrae já está tudo também se preparando. Depois do Startup Summit em Floripa, a gente já vai direto já para a Amazontech. A expectativa, assim, enquanto empreendedor, né, de ver vários empreendedores da Amazônia em destaque, né? Como o Rangel falou, a gente evangeliza que a Amazônia seja uma Amazônia mais empreendedora, né? E assim, a gente só vai conseguir realmente salvar a floresta, proteger a Amazônia quando a gente criar uma nova vertical econômica limpa, né? E aí as startups, com certeza, são uma das melhores alternativas para essa vertical econômica. Porque do nosso lado de abrir startups com uma expectativa bem grande também, de palestrar, de levar o nome da inovação. A gente está com um projeto bem legal para a Amazônia, que é o Pacto Amazônia, né, de fazer o impacto pela inovação em cada estado da Amazônia. Isso, com certeza, o Rogério falou de COP, e eu acho que é uma oportunidade para a gente chegar na COP com algumas alternativas para desenvolver a Amazônia. Legal demais. Eu reuni com o Luan para a gente pensar aqui os nomes, né, dos episódios. Ele faz parte dessa construção. E aí, quando a gente pensou o nome de vocês, além de gostar da série, eu tô vendo de novo, não sei se vocês já viram, Dark, a série que fala lá sobre viagem no tempo, eu fiquei pensando, a gente vai falar com os caras, Luan, que eles estão no futuro. Porque quando começou esse que não é um evento, né, a gente chama de um movimento, o Movimento Amazontech, lá em 2001, ele tinha, por conta da época, né, uma possibilidade e potencialidade bem inferior ao que a gente tem hoje. Hoje, graças a tudo que já aconteceu 24 anos depois, os resultados daquilo que se é plantado podem ser colhidos com muito mais rapidez. Então, é um cenário totalmente diferente, é um cenário muito impactante para a nossa região e que vocês já vivenciam, né, há um tempo já, na verdade, né? Nós, como Sebrae aqui, e conversando com o Lindomar, sabemos bem, quando conversamos, sentamos na mesa todo mundo, que essa evolução, que esse olhar para a nossa Amazônia e as práticas que a gente tem para buscar inovar e gerar isso como resultado para os negócios, elas estão em tempos diferentes. No Amapá, em Rondônia, aqui no próprio Amazonas. Então agora eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse aspecto de
como é que vocês, eu vou brincar aqui, que estão aí no futuro, o que vocês já viram acontecer por conta de movimentos como a Amazon Tech que vocês já imaginam que vai virar aqui também com a gente? Você falou, né, 2001 foi o ano que eu entrei no Sebrae, já se passaram 24 anos desde a primeira edição e desde quando eu comecei minha história dentro do Sebrae. E de lá para cá a gente viu muita coisa mudar, principalmente esse debate sobre a Amazônia, né? Se a gente olhar no tempo, né, pelo retrovisor, a única estratégia que a gente tinha naquela época era a Amazon Tech, né? Era o único evento, era a única vertical que se debatia a oportunidade de negócio com olhar para os negócios amazônicos. A gente não tinha outra iniciativa, né? Quando a gente olha para dentro do Sebrae. E a gente vê nessa jornada, nesse caminho, o Lindomar vai lembrar muito disso, lá em 2017, 2018, quando a gente começa a trabalhar com Start Amazônia, né, uma iniciativa, o Luan estava junto também, dentro de uma iniciativa, uma estratégia de um projeto estruturante envolvendo todos os atores da região amazônica, com olhar específico em pensar soluções inovadoras a partir da realidade, né, da nossa região, né? Conectar o ancestral com o tecnológico, e isso se desdobrou em estratégias nacionais, como o Sebrae Biomas, né? Que é um olhar muito mais aprofundado para fomentar e desenvolver, capacitar e conectar negócios da bioeconomia. Então, quando a gente olha no tempo, né, olhando para o nosso sistema, e junto com isso vieram outras muitas iniciativas, com um olhar específico para a Amazônia para desenvolver negócios. Então, essa jornada de 2020, de 2001 para 2025, ela nos mostra que a gente fez um bom trabalho, estamos fazendo um bom trabalho, ainda temos muito por fazer, mas a realidade de hoje, ela é totalmente diferente, ela é uma realidade com muito mais oportunidade, né? Com muito mais instituições conectadas, né? Entregando soluções, programas para a Amazônia, para os nossos empreendedores, a exemplo não só da Amazon Tech, mas do próprio Nova Amazônia Summit e outros eventos que permeiam a Amazônia, né, fortalecendo ainda mais esse nosso DNA que é único, não é não, Lindomar? Então, com certeza, a gente falando de futuro, né? E o Amapá e Roraima são estados que são muito parecidos, são estados irmãos, né? Eram territórios e passaram a ser estado a partir da Constituição de 88, sabe? Tem uma população muito parecida, é por isso que eu tenho muita curiosidade de conhecer realmente Roraima para conhecer esse irmão gêmeo do Amapá que nasceram no mesmo dia, né? E no Amapá eu tive a oportunidade de participar como empreendedor. A gente estava começando na Proesc da primeira Amazon Tech, né, que teve no Amapá. Foi nos galpões, que hoje são os galpões das escolas de samba, mas que ainda não tinha inaugurado, a gente aproveitou para fazer a Amazon Tech dentro do galpão, e foi uma trampolim assim, para a Proesc, que até então ninguém conhecia a Proesc, né? A gente teve um standzinho lá e todo mundo passou a conhecer a Proesc de lá. O governo do estado contratou a Proesc e foi muito bom para a Proesc, né? Como é que eu vejo assim, o futuro? Primeiro, eu vejo um movimento muito grande, né? Não só um evento, mas um movimento muito grande de toda a Amazônia abraçando a Amazon Tech. Vai ser com certeza um evento muito bonito, muito transformador, e vejo também impulsionando duas verticais econômicas que eu acredito muito para a Amazônia, né? Que é a vertical da economia verde, né? E a vertical da economia digital. Então, são as startups verdes e as startups digitais, né? As startups verdes, e aí são dois tipos de startups que não agridem o meio ambiente, né? A matéria-prima da economia digital é a inteligência das pessoas, né? Então, não tem nada de agressão com o meio ambiente. E a matéria-prima das startups verdes é a floresta, mas usando a floresta de uma maneira sustentável, né? Então, a gente agora, enquanto a B Startups, a gente está nesse movimento, apoiando a criação desse novo tipo de startups, que
que elas já existem de fato, mas não existem ainda de direito, que são as startups verdes. Então, entram startups de bioeconomia, biotecnologia, economia circular, energia renováveis, crédito de carbono, entra todo nesse arcabouço de startups verdes. Eu vejo o Amazon Tech como uma grande alavanca para os negócios, para o surgimento de uma nova geração de startups de negócios em Roraima. Mas acho que é por aí mesmo, Lindomar. E aí é interessante o que o Rangel falou, porque de fato, o que a gente vivenciou lá em 2001, né, no início lá do Amazon Tech, e para 2012 ali, quando foi a última edição, e agora para 2025, são ambientes totalmente diferentes, né, do que a gente tem hoje, enfim. A gente tem aí o Inova Simples, que é um regime de formalização das startups, né, que a gente foi instituído em 2019, acho que nesse meio tempo aí também teve muita mudança no ambiente regulatório, né, no ambiente de negócios. E aí eu queria entender, com a experiência de vocês, como que vocês fazem para ativar, né, até mesmo por meio de metodologias, essa questão das startups, né? De as pessoas pensarem em soluções para problemas reais no território de vocês. Cara, pô, legal, legal. Isso é uma agenda que a gente vem trabalhando desde 2015 aqui, foi quando a gente iniciou de fato essa agenda de fomentar ecossistema, mas principalmente assim, desenvolver territórios a partir do desenvolvimento de negócios inovadores, né? É, a gente foi beber muito da água de outros colegas aqui da região norte, especialmente aqui do Acre, né, para entender como é que as coisas funcionavam. E hoje a gente tem uma estrutura de metodologia, né, focada em talentos, ou seja, uma parceria muito grande com as universidades, é onde estão os talentos, né. São as nossas maratonas de inovação, bootcamps, desafios, challenges, programas de inovação aberta, muito estruturado no que hoje o Sebrae tem em termos de portfólio, né, dentro da estratégia Impulso Tecnológico, onde a gente tem o Catalise CT, Catalisa Gov, trabalhando todo o ambiente para que esse negócio se desenvolva, né, mas lá atrás, principalmente conceituando, porque era um tema muito novo, principalmente startup. Rondônia foi o último estado a entrar nessa agenda de inovação, olhando pela estratégia do Sebrae. Então o conceito era muito novo, as pessoas confundiam startup com stand-up, sabe? Eu lembro da primeira agenda que a gente fez aqui em Rondônia em 2015, trouxe alguns parceiros, inclusive o diretor executivo da B Startups, né? A B Startup ela tem uma relação muito simbiótica com Rondônia, porque a nossa agenda nesse tema ela começa com a participação da B Startups, trazendo esse conceito para o nosso território, e a gente fez diversas agendas posteriormente, né? Conseguimos estruturar programas de pré-incubação, de aceleração, com parcerias com instituições de ensino. Então, hoje a gente tem uma estrutura muito sólida, com hubs de inovação sendo inaugurados, hubs públicos, hubs privados, temos 6 incubadoras no estado de Rondônia, temos um portfólio de 216 negócios, muito deles já investido, né? E aprendendo muito também com os nossos colegas da Amapá, que tem feito assim uma transformação de referência mesmo na região norte, né? Com a parceria com diversos atores. E aí um ponto importante, né? Essa união entre os atores do ecossistema, governo, academia, sociedade civil e empresa é importantíssimo para que a gente consiga, de fato, alavancar esses negócios. E, assim, hoje eu te falo que a gente tem bebido muito da água do Amapá pelo trabalho que eles estão fazendo lá. E é muito engraçado isso, né, Angel? Porque a gente aprendeu a fazer meetup com a Tambaqui Valley, que o Angel veio no Amapá, e aí eu vou contar essa historinha, Angel. O Angel veio no Amapá e tal, e aí o Alex vinha muito, né, a gente trocava muito figurinha, porque ninguém sabia muito sobre esse universo de startups, né? E o Rangel veio na segunda vez, eu chamei o Rangel de canto aí, de cara, o que vocês estão fazendo de diferente lá para ativar a comunidade e tal? Cara, a gente está fazendo uns meetups lá. E como é que funciona? A gente vai para um bar, vai para uma lanchonete, vai para um bar, reúne a galera. E aí, cara, isso transformou a Tucuju, porque depois eu descobri que 85% da riqueza que você produz vem de network, sabe? Então eu digo, pô, tem que fazer a galera se encontrar. Então a gente faz meetup em barco, fizemos agora no Inova Amazônia,
um meetup gigantesco, foi o Meetup Amazônico. Eu fui, eu Colocamos tava. né, quase 300 pessoas num grande barco de 4 andares, com DJ, com barabás, com som, com almoço, com açaí e chopp e tal. Então, tudo isso para fazer as pessoas se encontrarem e gerar conexões. Mas a pergunta do Luan é como que a gente ativa, como que a gente quer o movimento, né? Há 6 anos atrás, a gente fez um pacto pela inovação, no Não Há Pacto. Sou muito fã de pacto, porque ele faz o ecossistema jogar junto em torno de um objetivo. E essa a função do pacto, né? Definir um objetivo comum e fazer o ecossistema jogar junto em torno daquele objetivo. E a gente decidiu no pacto que a gente queria ser o estado mais inovador da Amazônia, né? E a gente era o último estado da Amazônia. Então a gente criou uma metodologia que é muito simples, é um funil, né, com 5 fases, que é muito simples, mas que a primeira fase é a fase de curiosidade. Então a gente faz muitos eventos de curiosidade. Então sempre tem alguém palestrando numa universidade, numa escola, falando do universo de startups, evangelizando, levando a palavra de startups. E por último, agora a gente conseguiu um programa na maior rede, na rede amazônica, que é a maior rede de comunicação, que é o CBN de Startup, né, que a gente consegue evangelizar, alargar a boca do funil. Então, todo mundo no Amapá sabe o que é startup. Então, e aí entra essas outras metodologias aí que o Rangel falou, né? A gente faz eventos de ideato, eventos de ideação, pré-aceleração, aceleração, e consegue fazer essa roda girar. Mas tudo isso começa com eventos de curiosidade e meetups, sabe? Acho que é a porta de entrada para o ecossistema de inovação. E você sabe que o Lindomar é o rei do meetup da Amazônia, né? Juntou mais de uma pessoa, é fotinha para o meetup. O nosso A vida dele é um e meetup. é justamente a vida dele é o meetup, e é justamente isso, cara. Eu lembro da primeira agenda que eu tive de inovação, eu conversei com o fundador não vou lembrar agora, no Peixe Urbano, alguns de vocês aqui são mais novinhos, não vão conhecer, né? Peixe Urbano era uma plataforma de desconto e tal, assim como o Groupon, e conversando com o empreendedor em São Paulo, ele pô, me deu muita sacada, mas a principal foi, cara, você precisa juntar pessoas, você quer fomentar o teu ecossistema, junte pessoas, vai ter uma, duas, mas não desista, e, cara, é justamente isso, sabe? Essa rede, ela é muito importante, né? E ela só vai se ampliando. E fomentar, e a inovação em si, ela requer tempo, ela requer paciência, né? Ela não é uma coisa que acontece também de uma hora para outra. E você precisa unir realmente pessoas. É uma jornada que, de fato, você precisa validar para poder realmente fazer sentido no dia a dia, no cotidiano das instituições, das pessoas. Quando eu tive a oportunidade de sentar na cadeira de inovação aqui no Sebrae, foi quando eu tive a oportunidade também de conhecer essas duas feras. E a coisa que mais me impactou, e eu não esqueço mais disso, era a força da comunidade. Né? Eu vou falar mais especificamente aí do Amapá, porque eu estive no Amapá e eu vi isso. Então, eu vi que é muita gente envolvida. Eu vi que, assim, gera quase que o tal do fórmula, né? É ruim não fazer parte, né? Acho que, assim, tá ali na cara, tá do lado, então não tem como negar isso, né? Que é uma coisa que eu sinto e que eu espero, quando a gente fala de expectativas, que gere uma grande transformação. Eu espero que aquela pessoa que olha para a inovação e acha distante, inclusive os acadêmicos olham muito para eles assim, que ainda não entenderam que existem modelos hoje que pode abraçá-los, né? Que na verdade já estão validados, não tem muito o que se discutir a respeito. Essa é uma expectativa que eu tenho, espero que isso saia, inclusive, dos momentos que vocês dois vão ter aqui, de conversas e de meetups, e de repente ali o Lindomar ele faz mágica ali quando bota aquele copinho ali com líquido amarelo dentro do copo, né? Ele já transformou umas coisas assim. Então, Lindomar, suquinho de laranja, maracujá dele, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco, né, sobre esse aspecto, para a gente, de repente, pegar um momento desse podcast e colocar na rede, sobre a comunidade. Vocês já deram umas palhinhas, né? O Meetup é um formato, mas como é que vocês enxergam? Vocês viram isso acontecer? Já deu uma amadurecida aí? Olhem para a gente aqui que ainda precisa, né, de um pouco mais de impulso. O que vocês pensam das comunidades, como elas foram criadas e qual o potencial que elas têm de transformar esse movimento? Eu vou falar um negócio para vocês. Assim, o impacto que ela gera no ecossistema é gigantesco, porque a comunidade ela é um ente do ecossistema, né? Ela não tem dono, ela é voluntária, ela é colaborativa, tem muita questão do empreendedor que traçou sua jornada, contribuir para aqueles que estão chegando.
E aqui eu vou falar especialmente da Tambaqui Valley, porque eu acho até, não sei se o Lindomar concorda comigo, mas que a Tambaqui Valley ela abriu os olhares das outras regiões para a região norte, em função do que a gente conquistou, mas ela começou aqui no ambiente do Sebrae, conversando com algumas pessoas, com muita vontade, pegando experiência São Pedro Valley, de Minas, 011 de São Paulo, mas conversando assim, uma coisa que a gente fez, cara, foi conversar com líderes de comunidade, mas não que estava dando certo, o que deu errado. A gente queria fazer assim, de uma forma que a gente desse certo, né? Diante de inúmeras experiências. Então a gente criou aqui a Tambaqui Valley, a gente fez diversos eventos, assim como o Lindomar falou, a gente fez muitos meetups, e a gente começou a trazer muita gente de fora, juntamente com as agendas de outros parceiros, e a galera começou a vir, a gente começou a ampliar isso para outros locais, as pessoas começaram a conhecer a Tambaqui Valley, a nossa comunidade de inovação, a ponto da gente ser indicado como comunidade de revelação em 2020, Show, isso é muito show. pelo Startup Awards, lá em 2020. Então, assim, a comunidade ela foi criada em 2018, né? 18, 19. Aí você tem aí pandemia, né? Então, na pandemia a gente fez muita coisa pela comunidade, a gente conectou muita gente, né, do Brasil e fora do Brasil, estava todo mundo no ambiente online. Então a gente começou a projetar mesmo esse trabalho e trazer principalmente empreendedores, construir essa cena de conexão, de capacitação, de conteúdo para essa galera, a ponto de a gente ser indicado top 10, top 3 e vencer como comunidade de revelação em 2020. E pasmem, foi a primeira vez que o Norte levou uma categoria do Startup Awards. Até então, todas as categorias, o Norte nunca tinha sido premiado em nenhuma das categorias, né? Isso acendeu um olhar. Peraí, essa galera do Norte aí, cara, que cidade é essa aqui? Todo mundo foi atrás para ver, pô, o trabalho que eles estão fazendo. Pô, não tem só Rondônia, olha esses outros estados aqui. E aí, no ano seguinte, a gente foi indicado novamente, só que como comunidade do ano, que é tipo o melhor filme, sabe? No É o Oscar, Oscar. comparando ao Oscar, o melhor filme. E para a gente aquilo ali foi assim, foi motivo de muita alegria, de muita celebração. A gente entendeu que a gente estava no caminho certo, mas como o Lindomar fala, né, quando o barco sobe, quando o rio sobe, né, sobe todo mundo. Então, quando a gente teve destaque, as outras comunidades também vieram junto, porque veio Açaí Valley, veio a do Jaraqui, Pará, que eu não lembro o nome, não. Jaraqui? Amazonas, Jaraqui do Esqueci a Amazonas, Praia Açaí, Açaí. mas é de Manaus. Qual que é de Manaus? É Jaraqui. Jaraqui. Jaraqui Valley de Manaus e Açaí Valley do Pará. E aí a última a ganhar do Norte, que teve um discurso inflamadíssimo e super potente, foi a Tucuju. Se a gente pegar as últimas, tirando a última edição, mas pegar as últimas 4 edições, né, as últimas 5 edições do Startup Awards, comunidade sempre esteve lá, uma comunidade do Norte sendo premiada, sabe? Então, assim, isso demonstra, né, o potencial, o gigantismo e o excelente trabalho que a gente vem fazendo. E o quanto é importante esse trabalho de comunidade. A gente vai ter um momento lá no Startup Summit com um empreendedor daqui de Rondônia, num happy hour de negócio de impacto, falando sobre a comunidade Tambaqui Valley. Pô, que massa, viu? Que Muito massa. legal. Muito bacana. Agora, Rangel, Lindomar, a gente sabe que nem todo empreendedor se enxerga no setor de tecnologia, né? Tipo assim, aquele empreendedor que é tradicionalzão ali, tem, sei lá, uma padaria, tem um mini mercado, uma quitanda. Como explicar para esse empreendedor que é mais tradicional, a Amazon Tech, e também toda essa pegada de startup, de tecnologia, de aceleração, processo de aceleração, como explicar o ecossistema para esse empreendedor tradicional? Deixa eu só falar também da comunidade Tucuju Valley, né? Claro, claro. O Luan pulou aí, o Rangel tocou a bola aí. Vamos, fala aí. Ué. Não, o Rangel falou muito bem, né? Desse movimento que a Tambaqui começou, ganhou o prêmio de Startup Awards, depois Jaraqui ganhou, aí a gente ficou, poxa, a gente quer também, né? Então a gente começou a fazer um trabalho, intensificar o sucesso deles, fez a gente intensificar as nossas ações, porque a gente queria também ganhar um destaque, a gente queria também ganhar o Startup Awards. Então, em 2022, a Tucuju foi eleita a comunidade de revelação, né? E foi
assim, foi uma festa na comunidade, né? Porque a gente vinha fazendo um trabalho realmente impactante para as startups, né? A missão da Tucuju, quando a gente criou a Tucuju, e eu tenho essa veia muito marqueteira, né? A gente definiu que a missão da Tucuju era criar startup milionária na Amapá. Não era só criar startup, era startup milionária, né? E eu acho que a principal vantagem de uma comunidade é network. Cara, a gente vê muita startup na Tucuju, duas startups fazendo negócio entre elas, contratando pessoas da comunidade, girando, sabe? Pessoas que entraram para ser voluntários na comunidade em marketing. Teve agora 2 casos de 2 voluntárias da comunidade. Uma saiu para ser do Sebrae, para ser contratada. Ela foi estagiária, depois contratada do Sebrae, que começou na comunidade como voluntário, e uma outra agora saiu para ir para a Venture, é líder de comunidades agora na Venture, que é uma das maiores aceleradoras. Então, para ver o poder de transformação de uma comunidade. Então, a Tucuju, ela catalisa muito essa transformação, né? Se vocês forem ver lá no Instagram da Tucuju, a gente só segue startup. Toda vez que uma startup publica alguma coisa, ou ela publica em collab, ou a gente joga para os stories, a gente coloca um holofote em cima daquela startup, porque a gente quer proporcionar vendas para aquela startup. Esse é o poder de uma comunidade, né? É trazer todo mundo, como o Rangel disse, quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos, e esse é o poder da comunidade. Vamos lá. E aí fala pra gente, então, assim, a gente está escutando muito sobre startup, que não é o mesmo cenário, mas não faz muito tempo achava que era o Whindersson Nunes que ia apitar, né? Ah, vai ter uma startup, aí vai ter o Whindersson Nunes fazendo stand-up lá, que o Rangel falou, a confusão que se fazia. Já superamos essa fase, passou, faz parte, era uma coisa nova, mas ainda há, sim, em especial, diria, até no nossa região, um tradicionalismo que ainda não compreende, né? Que ainda não se percebeu absorvendo. Acho que o Luan deu um exemplo bom, assim, né? Seu João da padaria, ele se pergunta como é que eu inovo. Acha a inovação muito distante. Então, queria que vocês falassem um pouco sobre como o tradicionalismo na região de vocês absorveu esse movimento que nos traz essa conversa. O Alisson, acho que a partir das soluções, né? A gente faz um trabalho muito forte aqui também com os negócios tradicionais, né? Que não são negócios necessariamente tecnológicos, chamadas startups, mas eles procuram serviços de inovação, eles querem inovar, querem ganhar mercado, aumentar sua competitividade, querem ganhar escala, né? Aumentar faturamento, aumentar o número de clientes. E hoje, quando a gente fala em inovação, ela não é mais diferencial, ela é que é requisito de sobrevivência e de competitividade para essa empresa permanecer no mercado. Então, a gente hoje aqui, a gente tem uma conexão muito grande das soluções de inovação com os negócios tradicionais. E aí, quando a gente fala, por exemplo, da própria Amazon Tech, né, você tem lá as rodadas de negócio que vai proporcionar muito isso também para as indicações geográficas que a gente está levando, que são negócios tradicionais. A gente tem aqui a indicação geográfica do cacau, do café, do tambaqui, que comercializam produtos e que terão a oportunidade de se conectar com soluções inovadoras para performar os seus negócios, aumentar a produtividade, reduzir desperdício. Então, a gente faz essa ponte entre as soluções de inovação, entre os negócios tradicionais, através de programas, metodologias, até de inovação aberta também, conectando soluções de inovação com empresas tradicionais, grandes aqui de Rondônia, a exemplo do que a gente está fazendo aqui em parceria com a Federação das Indústrias, né? E outras iniciativas. Né? O Sebrae faz um trabalho fantástico, né? De digitalizar os negócios, né? Tem Sebrae Tech, tem AI, e aí na comunidade a gente faz esse trabalho também de trazer os negócios tradicionais. Mas a gente está vivendo agora, Wadson, uma nova revolução, né? Uma revolução silenciosa, mas que está acontecendo na nossa frente e o mundo já viveu várias revoluções dessas, né? Revolução marítima, revolução industrial, revolução tecnológica, mas essa que a gente está vivendo agora é a revolução da economia digital, né? Tudo está se digitalizando.
a gente teve agora alguns catalisadores, alguns aceleradores da digitalização de negócio. Um foi a pandemia, né, que todo mundo ficou em casa, teve que ir para o mercado, para o mundo digital. Só para ter uma ideia, o iFood dobrou de tamanho na pandemia, a Proesc dobrou de tamanho também na pandemia, então acelerou muitos negócios tradicionais, né? Parece que bateu a meta da startup milionária no Amapá. Sim, sim. Acho que a faturou passar 25 milhões, Sorte até hoje. com certeza. E agora a gente está vivendo um novo catalisador também da digitalização, que é a inteligência artificial, né? Que veio com tudo aí para mostrar para os negócios. Então, uma revolução é uma onda gigante, é um tsunami. Você só tem duas alternativas com o tsunami. Ou você é atropelado pela onda, ou você surfa a onda. Então, esses negócios tradicionais vão ter que surfar essa onda da inovação ou serão atropelados por ela. Muito legal. Se vocês tivessem diante de jovens empreendedores, da turma que está ali indecisa, nos seus 20 e poucos anos, entendeu que isso funciona, e aí está pesquisando, está com a IA aberta, está dando um Google ali, está vendo que comunidades no norte já ganharam prêmios, né? Que tem um cara lá no Amapá que saiu, gosto muito da história, mas depois queria que você contasse um pouquinho, saiu lá de um cantinho do Amapá, pegou ali, brincando aqui, o barquinho dele, né? E hoje lidera esse grande movimento. O que vocês diriam para essa turma, que é uma turma que a gente espera receber? A gente está numa semana que a gente começou a ir nas faculdades. Então, tem um grupo da turma aqui que está envolvida na Amazotec indo nas faculdades locais. A gente vai em todas, né, Luan? Sim, sim. Começamos já agora, até o final do mês, visitaremos todas que temos aqui, para essa turma não perder esse movimento. Eu uso de uma frase lá, eu já gostei muito dessa frase do Rio, vou roubar ela, vou usar ela aqui, muito boa. O rio sobe e os barcos sobem. E sobre Rio tem uma frase que eu gosto, que eu acho que cabe muito para a Amazontec, que é algo no sentido de que um mesmo homem nunca entra duas vezes no rio, porque na segunda vez não é mais o mesmo homem e nem o mesmo rio. Então eu diria que é um momento único, assim, isso não vai acontecer do jeito que está acontecendo, né? É oportuno. Talvez se deixar esperar para o próximo Amazontec já é tarde demais. A onda já passou, como o Lindomar falou. Então eu queria que vocês dessem uma palhinha, pensando que isso aqui vai virar corte, é para ser oportuno mesmo. A garotada, eu vou chamar assim, os jovens, como que eles deveriam olhar e aproveitar esse evento que vai trazer vocês dois para cá para Roraima daqui a 20 dias. O Alisson, recentemente o Sebrae lançou um programa chamado Supernova, né? Que olha muito para jovem empreendedor. Que é o que? Cara, é construir nova perspectiva, né? Construir novas possibilidades. Quando a gente olha para essa garotada de hoje, é cheio de ideias, cheio de criatividade, a gente precisa canalizar essa energia. E a Amazontec é uma grande plataforma de oportunidade para esses jovens poderem canalizar essa energia em soluções que possam resolver de fato desafios reais. Então, acho que nunca se teve tanta oportunidade de perspectiva de futuro como a gente tem agora, que é sair da condição de empregado para a condição de empregador, a partir de soluções inovadoras. E a gente tem muitas oportunidades na Amazônia. Quando a gente olha para negócios de bioeconomia, quando a gente olha para o nosso bioma, a gente tem aí. A gente está falando de bilhões, trilhões de dólares em movimento financeiro. Então, eu acredito que a Amazontec, diante de toda a sua curadoria, de todo o seu conteúdo, de toda a sua programação, vai entregar para esses jovens algo incrível. E essa oportunidade é única, como você mesmo diz, né? Então, a gente tem aí essa jornada importante, né? E tudo isso que a gente está construindo, e esses jovens nunca tiveram tantas oportunidades. Eu digo, me vejo agora aqui aos 42 anos, há 20 anos atrás, quando eu tinha 22, eu não tinha esse mundo de oportunidade. Você imagina essa galera agora, quanto que eles podem transformar não só a realidade deles, mas aqueles que estão em sua volta empreendendo. Ou seja, quando a gente olha para território, a gente está olhando para pessoas, a gente está olhando para conectar essas oportunidades com esses talentos, com esses jovens que estão aí loucos para transformar a sua realidade. Não é isso, Lindomar? Muito bom. Muito bom, cara. O Rangel falou de oportunidade, né? E aí eu chamo a atenção para o tamanho da oportunidade que a Amazônia nos proporciona.
Se a gente for olhar em termos de números, 59% do Brasil é Amazônia. 59%, mais da metade é Amazônia. Mas nós temos apenas 4% das startups brasileiras. E empreender, o que é empreender? É você ser pago para resolver problema. O que é empreender com startup? É você ser pago para resolver problema em larga escala. E o que mais nós temos na Amazônia são problemas, sabe? Então, ainda existe um espaço gigantesco, apenas 4% das startups estão resolvendo problemas da Amazônia. Então, ainda tem um espaço gigantesco para a criação de novos negócios, né? Negócios multimilionários que ainda não foram criados, que serão criados ainda na Amazônia. Então, você que é jovem, tá? procure o Sebrae, procura fazer curso, procura fazer formação online, formação presencial. Aproveita o momento que você está no momento de jovem e começa a plantar o seu futuro. Só colhe quem planta. Então, começa a plantar agora o seu futuro. Sabe? Outra coisa também, você que é jovem, você tem uma oportunidade, você não tem nenhuma ideia de negócio. Cara, procura ser voluntário. Vai na comunidade, diz, eu quero ser voluntário, quero fazer marketing, eu quero ajudar nos eventos, eu quero ser voluntário. Procura ser voluntário, que nesse ambiente você vai encontrar com pessoas que vão transformar a sua vida. Então, essas duas dicas aí. Faça cursos, segundo, seja voluntário. Como você disse mesmo, Lindomar, acho que a Amazônia e o Brasil como um todo, acho que o mundo, né, cheio de problemas aí que realmente demandam soluções e soluções em larga escala. E aí, se o Arson me permitir, eu queria só abrir um parênteses aqui de como é que vocês engajaram outras instituições para além das que vocês ocupam, né, dentro desse ecossistema de inovação, dentro dessa visão do desenvolvimento a partir da inovação. Cara, pô, legal, legal. É desafiador, né? Quando a gente fala em ecossistema, você trazer outros atores, principalmente com um tema que parecia ser muito novo naquele momento. Mas, assim, acho que a gente mostra muito pelo exemplo, né? Quando a gente começou esse trabalho aqui em Rondônia, só tinha um Sebrae puxando essa agenda, e as coisas começaram a acontecer, e aí logo na sequência a gente procurou as instituições de ensino, porque a gente começa a ter um entendimento também do que é o ecossistema, né, quando a gente fala de uma rede de atores. E lógico, tem muita vontade das pessoas que estão à frente das instituições, porque Lindomar sabe muito bem, inovação é feita não pelas instituições, mas pelas pessoas que estão ali. A instituição em si ela não vai fazer nada, né? O que faz são as pessoas. Então, ver o brilho, né? Assim, a gente tem que essa rede de quando a gente fala dessas agendas de conexões, né, esses meetups, a gente acaba descobrindo pessoas que estão nas instituições, mas estão lá adormecidas. Eu digo aqui, tem um exemplo bem legal, você falando essa questão de como é que é registrar instituições. A gente não tinha a Universidade Federal muito próximo. Estava lá, instituição, mas não tinha ninguém. Era uma bela reunião estratégica do Sebrae. Veio um técnico que ele não é professor, ele trabalha na parte administrativa, ele estava coordenando um projeto de inovação Motorola e Samsung para formar programadores para essas empresas lá na Universidade Federal, mas ele estava lá, no cantinho, dentro da área de engenharias. E quando ele teve aqui, eu falei, não, cara, você tem que estar com a gente. Ele, como é que é isso? Eu falei, não, vou te apresentar o ecossistema, a comunidade. Ele veio para dentro, a gente conectou. Hoje ele é a pessoa da Universidade Federal que puxa essa pauta lá dentro. Desenvolveu diversos programas, mas você imagina, é a partir dessas agendas. Então, quando a gente fala das instituições, é um desafio muito grande você ter as instituições, mas mais desafiador ainda você ter a pessoa que puxa, porque para falar de inovação, gente, tem que ter sangue nos olhos, tem que ter muito, perdão pela palavra, mas tem que ter muito tesão no que você está fazendo, sabe? A gente está numa conversa agora com o governo do estado, eles já indicaram uma pessoa para que esteja de fato com a gente tem outros atores como o Instituto Federal junto com a gente também, mas tudo isso é um processo, é uma jornada, você vai construindo um relacionamento, você vai mostrando possibilidades, o que a instituição está fazendo e como é que ela se conecta dentro dessa agenda de inovação, porque muitas vezes eles estão muito imersos no seu cotidiano ali, mas de qualquer forma a gente consegue e a gente vem conseguindo aproximar as instituições, deixar todo mundo na mesma página, que é o mais importante, para que eles possam contribuir com esse processo dentro da sua expertise, né? Eu quero até ouvir do Lindomar, porque assim, eu quero ir muito
muito entender como é que vocês conseguem ter o que vocês têm hoje, que é uma rede de atores. Assim, eu sou muito fã do trabalho que eles fazem lá e eu falo para todo mundo que a maior referência hoje para mim no Norte é o Amapá, por tudo que eles estão construindo, mas principalmente por essa rede de parceiros, de governo, prefeitura e outra instituição, criando um monte de ambiente de inovação incrível lá para os empreendedores. Isso é verdade, hein? Isso é verdade, Nomada. O Chopp conecta. Não, hoje antecipou a minha fala, né? Uma das coisas que mudou também o nosso ecossistema, quando a gente descobriu que governo não faz nada por nós, prefeitura não faz nada, Sebrae não faz nada, quem é que faz? É o Rangel, é o Alisson, é o Bruno, é a Jocely, são as pessoas. Então o Rangel falou muito bem disso. Você tem que se conectar verdadeiramente com as pessoas e ser verdadeiramente interessado, sabe? A gente nem tinha o apoio do Sebrae, então a gente começou a apoiar os eventos do Sebrae, ajudar na divulgação, sabe? E eu sempre digo, quem dá muito carinho recebe muito carinho. Então a gente começou, antes mesmo do Sebrae começar a apoiar a comunidade, a gente começou a apoiar os eventos. E, cara, os meetups, uma coisa é você ir na instituição e falar com o secretário, falar com o prefeito, falar com o governador, falar com... Sabe, você tem aquele tratamento formal. E outra coisa é você encontrar uma autoridade dessa em um meetup, em um barco, tomando chopp, muitas vezes num ambiente descontraído, sabe? Ali que são construídas as verdadeiras relações, assim. E são pessoas. É você se conectar com as pessoas e aí a instituição acaba sendo um catalisador daquilo que é combinado pelas pessoas. Eu tive a oportunidade de estar no Nova Amazônia Summit, realizado esse ano lá em Macapá, e o Frank, que é um empreendedor, um grande empreendedor do Amapá, um visionário que atua com um negócio de bioeconomia, que certamente estará no Amazon Tech, ele fez um meetup na empresa dele, no térreo lá da empresa dele, e olha só o poder da conexão e da interação entre as instituições. Você tinha lá nesse meetup um local extremamente informal, governador, pesquisadores, deputados, empresários, lideranças políticas, todo mundo ali no mesmo ambiente, salutar, conectado e falando de uma agenda comum para o estado do Amapá. Você quer coisa mais incrível que isso? Então, olha o poder da conexão, o quanto que olhar para o objetivo comum, deixando de lado as diferenças políticas, é importante. Por isso que eu falo, né? O pilar governo ele é importantíssimo, assim como o pilar academia. Então, essas conexões, elas são extremamente transformadoras para qualquer território, né? E tenho certeza que veremos isso na Amazon Tech. Com certeza, é a nossa maior expectativa. Vocês fazem parte disso quando vem para cá e traz um pouquinho da história de vocês. A gente vai caminhar aqui para os finalmente. Eu queria perguntar para o Luan se ele tem aí alguma pergunta que ele acha que é interessante fazer ainda. E de vocês também, o que vocês acham que pode ficar como um recado que não foi levantado aqui ainda. Depois disso, a gente faz um convite aí para nossa sociedade. Olha, eu sou suspeito pra falar também, porque eu sou muito fã do Amapá, sou muito fã do trabalho que o Rangel tá desenvolvendo em Rondônia, ali no Acre também, do Jorge. Acho que tudo conecta, né? Tudo converge aí para de fato a gente desenvolver negócios inovadores na Amazônia. Então, eu acho que é esse o tom que a gente precisa dar. E o Rangel falou muito bem, assim, ele pediu o perdão na palavra ali de chamar de ter que ter tesão pra coisa, mas é realmente isso. É questão de propósito, né, Rangel? É propósito que você tem que ter para poder, de fato, impulsionar e impactar na vida das pessoas, no ambiente que você tá ao redor ali, né? E aí eu não tenho mais nenhuma pergunta para eles, Warson. Então, tipo, a gente pode realmente caminhar para os finalmente e deixar uma mensagem final aí dos nossos convidados. Com vocês aí. Pô, legal. Primeiro eu quero agradecer o convite e poder estar aqui com vocês, especial aqui com meu amigo Lindomar, parceiro que vem transformando a realidade do estado do Amapá, junto com toda essa rede de atores. Estou muito feliz da retomada da Amazon Tech, a gente espera e torce para que seja um grande evento, e tenho certeza que será, conectando essa agenda positiva do estado de Rondônia, lideranças, empreendedores, gerando cada vez mais oportunidade, impacto,
deixando aqui o nosso estado à disposição, né? Rondônia não é Roraima, as pessoas acabam confundindo sempre, mas é uma brincadeira salutar, né? Apesar de estarmos em pontos diferentes do mapa, mas o fato é que o Norte nunca esteve tão unido, né, como está hoje, né, dos pares se conectando, as instituições conversando, conectando oportunidades. Então, eu espero que todos vocês na Amazontech, lá em Boa Vista, Roraima, tenho certeza que vai ser um evento incrível, divisor de águas para a nossa Amazônia. Também estou numa expectativa muito grande. Você que está nos ouvindo aí, que está nos assistindo, participe da Amazontech. Estou numa expectativa grande, que seja um evento com muito conteúdo, tá? Conteúdos transformadores, com muita network, mas também que a gente faça um super meetup aí para unir a comunidade Buriti Valley, unir junto com a Tucuju, junto com a Tambaqui, Jaraqui, todas as comunidades Açaí Valley, todas as comunidades Aquiri da Amazônia vão se juntar no Amazontech. Legal demais. Show. Camisetas da comunidade para sortear lá, hein? Legal, Da legal. Tambaqui Valley. Show de bola. Show. Eu faço questão de marcar aqui, vou pensar num local bem específico aqui, pra gente tomar um suco de maracujá com o Lindomar, pra ele assinar alguma Bora. coisa nesse suco, tá? Que agora, no Bora. passado, ele pegou a presidência da associação, botou pra tomar esse suco, agora é ele que vai tomar esse suco com a gente, Lindomar. Vamos usar da mesma estratégia. E, pessoal, eu agradeço demais vocês terem topado de prontidão. A gente está nessa, vou chamar de campanha aqui, né, para atingir o máximo de pessoas, não deixar que pessoas lamentem depois. Poxa, eu não sabia que tinha esse evento, então essa ação aqui que eu estou hoje com o Luan faz parte disso. Agradeço demais vocês terem conseguido um espaço na agenda, vocês enriquecem muito essa nossa proposta. O que a gente fez aqui foi antecipar a vida de vocês, né? Porque daqui a pouco vocês fazem isso aqui presencialmente. Então, em nome do Sebrae, eu fico muito feliz de poder ter esse diálogo aqui com vocês, com duas pessoas que realmente vivenciam aquilo que a gente tem falado muito aqui por conta desse movimento. Agradeço o Luan. Acho que o Luan era a pessoa ideal para estar aqui. Vai estar em outros episódios. Acho que nem tinha como não estar, na verdade, né, Luan? A gente chamou aqui para falar sobre um movimento que o Luan tem o tesão, né? Eu sei disso. Está na cara dele o tesão. Desde que eu conheço o Luan, eu associo ele à inovação. Então, obrigado, Luan, por ter topado. Valeu. Agradeço a você que nos ouviu até aqui. Espero que esse episódio ele gere já uma primeira transformação na sua cabeça aí, que você comece a olhar para esse movimento que está passando aqui do nosso lado, assim, está dentro de casa, da nosso vizinho agora aqui, ou melhor, está com a gente aqui, um grande movimento passando. Não deixe para lamentar depois, como foi dito nesse episódio. Está acontecendo, já aconteceu em outras regiões, né? Essa turma veio aqui falar um pouco disso. Aproveite, né, o Sebrae, os nossos parceiros realizadores, a FAPER, Universidade Federal de Roraima e a Embrapa, o governo do estado e todos os patrocinadores que nos apoiaram, eles estão querendo promover essa transformação. Não deixe ela passar. Então, muito obrigado a vocês que nos ouviram e nos viram. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau.